Olá, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre o pré-exílio. O que foi o pré-exílio? O pré-exílio, ele foi um momento anterior ao exílio, como se fosse uma escravidão, né? Antes disso tudo acontecer. Nós temos aí vários profetas, né, que foram do pré-exílio. Nós temos Abraão, Moisés, temos aí uma galera, Isaac, tudo que foi antes do exílio ali da Babilônia. Tudo que foi anterior são os profetas, as pessoas que vieram. Profetas são pessoas usadas, né, por Deus para levar o evangelho, para levar a palavra, né, aquilo que Deus queria passar para o povo. Nesse pré-exílio, quem comandava a política, a sociedade, a religião em si, eram os reis, né, era a monarquia da coroa dos reis. Então, eles é que comandavam ali essas cidades e eles que comandavam ali as regras, né? A religião era ditada por eles, né? Então, eu vou ler um pedacinho aqui que eu fiz um resuminho para não ficar muito extenso, para falar tudo que eu precisava falar. Então, o pré-exílio é anterior ao exílio, né? Como eu já comentei no começo, né? O período em que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Então, tudo que vem antes desse exílio são todos momentos ali, profetas pré-exílicos, um exemplo, né? Nós temos ali Isaías, que foi em 739, Miqueias 736, 3, Abacuque 621, e nós também tivemos fases, né, do pré-exílio, que foi a fase do Daniel. Até nós temos ali o livro de Daniel, que é muito interessante, que conta a história que eles não quiseram se dobrar para adorar a estátua, né? Nós temos ali uma história bem complexa. Então, naquela época, não obedecendo à monarquia, à coroa, a pessoa corria risco de vida, né? Assim como o Daniel correu. Então, foi algo bem extenso para eles, porque muitos, eu acredito, que morreram, né? E por não querer obedecer aquilo que estava, se o rei mandasse, estava mandado e pronto, não interessava, né? Ali no livro de Daniel fala sobre isso. A segunda foi de Ezequiel, né? Que também sofreu ali, né, as consequências de obedecer. E a terceira fase foi de Jeremias, né, que foi considerado o profeta chorão, né, porque ele precisava passar a mensagem de Deus para as pessoas que estavam ali, mas como nos dias de hoje as pessoas não aceitaram muito bem aquilo que foi falado por Deus, né? Isso ocorre até hoje. Às vezes a gente fica assustado, espantado por pelas pessoas não aceitarem, não quererem andar naquilo que o Senhor falou, mas isso já acontecia muito antes. Muitas pessoas morreram por isso. Muitas pessoas sacrificaram as suas vidas. Os profetas eram pessoas usadas por Deus, né? Então, todas as vezes que eles queriam falar que aquela pessoa estava errada, por exemplo, um rei, né? Todas as vezes que aquele rei talvez era punido por algo que ele fez e Deus queria avisar ele que ele estava indo num caminho errado, Deus queria dar mais uma chance para ele, falando: olha, se você se arrepender, né? A mesma coisa acontece com a gente hoje, né? Deus nos perdoa, tá ali com os braços abertos a nos receber, mas a gente aceitar ou não, isso fica com a gente, né? Então, não, isso não acontece somente agora, né? Às vezes a gente fica um pouco assustado, mas isso já acontecia lá no período pré-exílico, né? A palavra de Deus, a resposta de Deus não era aceita pelo povo, o povo continuava vivendo até que virava né, uma guerra ou eles eram exilados e tudo que aconteceu sofreram, né, por desobediência. Não foi por falta que Deus não enviou pessoas, porque Deus revelava, né, as suas profecias, Deus revelava ali para os profetas aquilo que era para entregar para o povo, mas o povo não queria obedecer, né? Como eu falei, né, o governo ali era instituído por reis, então era eles que comandavam tudo, né? Eles davam as suas ordens e não interessava qual era a ordem, se era da vontade de Deus ou se não, as pessoas tinham que obedecer, né? Então, o modelo que governava no campo, né, teológico, econômico, social, era baseado na coroa, na monarquia, né, que eram os reis. Os papéis dos profetas na época era denunciar pecados, né, que nem a gente
Tem uma história ali, né, que o profeta foi lá e falou para o Davi que ele tinha pecado com Betseba, nã-nã-nã. Aquela passagem ali também nos mostra como Deus, né, não falou somente com Davi, Deus também falou com as outras pessoas que vieram antes e depois, né, através de profetas, através de pessoas usadas por ele, né. Então, ali Deus falava sobre arrependimento, né, para ele se arrepender dos pecados, abandonar aquilo que eles estavam fazendo, que Deus ia restituir, que Deus ia mudar, mas eles não aceitavam. Então, né, Deus ali mandava o juízo, né, para o povo, que era a resposta daquilo que eles teriam que se eles obedecessem e voltassem atrás, ia dar tudo certo, mas se eles como eles não obedeciam, vinha ali o castigo, né. Então Deus levanta profetas naquele tempo para falar, né, a sua verdade. O profeta era um porta-Deus, né, um porta-voz de Deus voltado para Israel. Então, voltado para Israel e voltado para as pessoas que desejavam ter ali, né. Essas profecias, elas vinham através de visões, revelações divinas. No Novo Testamento, a gente vai ver ali várias passagens onde Mateus cita, né, sobre o Antigo Testamento, sobre ali os profetas pré-exílicos, né? E ali também no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele cita, alguns profetas ali pré-exílicos, mostrando, né, e comparando ali a situação e as histórias que eram mencionadas, né. E falando um pouquinho mais da história de Jeremias, Jeremias ele foi, né, muito próximo de ser um sacerdote, né, israelita. E quando no tempo certo, né, o Senhor foi lá e falou com ele, tocou os lábios dele, ele teve visões para passar para o povo, né? Visões advertindo o povo. E Deus, ele se negou, né? Ele falou: Não, mas eu sou muito pequeno. E é uma palavra muito usada, né? Ah, aquela palavra que diz: Antes que de formá-lo no ventre da sua mãe, né? Eu conhecia. Ah, então, é uma palavra muito usada e que foi lá, palavras que foi falada lá para o profeta Jeremias. Deus falou para ele que Deus conhecia o coração dele, Deus conhecia ele. E para ele, a linha de sacerdotal da época, ela vinha de um tempo assim, ó, tipo, se o pai era sacerdote, o filho também seria. E assim era uma regra para que todos, né, viessem ali. Então, provavelmente ele teria uma vida confortável se ele tivesse sido sacerdote, tivesse, né, feito ali o que era para ele ter feito, mas não, ele decidiu ouvir a voz de Deus. E ele se negando, dizendo que ele era criança, que ele não poderia, Deus tocou os lábios dele e começou a dar visões para que ele viesse ali pregar para o povo, né, de Israel, para tirar o povo daquele pecado, daquela, né, idolatria e tudo que acontecia lá. Então, nesse momento, ele começou a ver e viver, né, aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Só que ele foi muito rejeitado pela família quando ele, né, manifestou ali a glória de Deus sobre a vida da família, mostrando que estava errado. Ele não foi aceito pela família. Então, de alguma forma, ah, ele foi, né, expulso de casa e ele é chamado, né, por teólogos e estudadores e pesquisadores de o profeta chorão, devido a todo o sofrimento que ele teve, né? Jeremias era um homem rico financeiramente, que poderia ter uma vida confortável, mas decidiu obedecer ao Senhor e sofreu consequências drásticas, né? Fizeram de tudo com ele para castigá-lo e para calar ele daquilo que Deus tinha para ele, daquilo que Deus estava falando para o povo, né? Para cuidar do povo. Mas, né, é como aquela história, né? Escuta quem quer, né? E esse povo não quis, até que eles foram para o exílio, né? E Deus ali mostra para ele, né, o que que você tá vendo, né, Jeremias? Ele fala: eu tô vendo uma amendoeira, você viu bem. Então Deus começou a mostrar coisas do tipo para ele. O que que você tá vendo agora, Jeremias? Eu vejo uma panela fervendo ao norte que se derrama. Então ali Deus, né, fala que vai destruir Israel, que eles vão ser exilados.
Mas ele chegou a falar para o povo e o povo não recebeu isso como algo bom. Falando de outro profeta também, a gente vai mencionar também Isaías, né? Que foi um profeta pré-exílico, né? Então, Deus chamou, né, Isaías, e ali a partir do capítulo 1, Isaías começa, né, falar sobre líderes políticos, a infidelidade, a idolatria que aquele povo tinha, né, contra Deus, acabou que, de uma certa forma, culminou para que eles não obedecessem e não quisessem, né? E Deus ainda falou para Isaías que ele mesmo cuidaria, né, de Israel, porque os reis que estavam ali, né, estavam só fazendo coisa errada. Então, do 1 ao 12, Deus fala sobre o julgamento, do primeiro capítulo até o 12, fala sobre o julgamento, acusação, rebelião, idolatria, injustiça. E Deus falou que ia queimar aquele lugar para ser como um fogo purificador, né? Então, para que aquelas coisas que estavam acontecendo ali, elas não acontecessem mais, né? Então, no capítulo 6 ali, é um capítulo lindo, muito conhecido também, aonde Isaías tem uma visão que Deus está sentado no trono, né? E que os anjos ficavam rodeando o trono, dizendo o quanto ele era santo. Isaías também se sentiu impuro, assim como o povo, né? Com todos esses pecados, e ele também se sentiu impuro. Até que um anjo pegou e tocou nos seus lábios, queimou seus lábios, né? E ele achou que ele estava sendo punido, mas Deus disse que não era para punir ou para queimar, era para purificação dos lábios dele, né? Então, logo depois disso, né, Israel foi ali cortado, né? Porque não obedeceu, né? E Deus falou que ia cortar Israel como um toco e depois Israel seria como uma semente santa, né? E Acás também, que foi um rei, né, muito mau, também Isaías falou com ele, né, mostrou para ele o julgamento de Deus sobre a vida dele, né. Acás, como a gente sabe, ele fazia sacrifício de criança, né, no templo. Então, até os próprios filhos ele, né, deu ordenança para que fosse queimado, né. Tinha uma entidade, um deus que eles queriam que se chamava Moloque, e esse deus ele pedia para que as crianças fossem sacrificadas, né? Então, Acá sacrificou até os próprios filhos, né? Do 13 ao 27 a gente vai saber sobre isso, né? No capítulo 24 ali, fala sobre que era uma cidade arrogante, que queria ser mais do que Deus, e até que, né, bom, aconteceu coisas que não aconteceram aquilo que Isaías falou naquele momento, naquele tempo, mas que 100 anos depois, né, aquilo que Isaías falava que não era para ter aliança com a Babilônia, e o rei da época fez uma aliança com a Babilônia, começou a mostrar seu tesouro, até que 100 anos depois a Babilônia ataca novamente, né, Israel e acaba roubando, né, ali levando os israelitas exilados, né, como escravos. Bom, e com todos os profetas que foram citados, né, foram vários, né, ali nesse tempo, a mensagem que fica no nosso coração é que o Senhor, ele trabalhava com arrependimento no passado, e que mesmo assim as pessoas não colocavam seus corações, né, em posição de arrependimento e acabavam sofrendo o juízo que o Senhor falava naquele momento. Então, no nosso tempo agora não é diferente. As pessoas sofrem por falta de entendimento, sofrem por falta de sabedoria, por falta de arrependimento, mas o Senhor, ele tá ali a todo tempo para mostrar pra gente e para dizer que existe arrependimento. Então, eu falei sobre dois profetas mais ali, que foi Isaías e Jeremias, mas muitas outras histórias a mais. O povo deixou de seguir a Deus, o povo deixou que a idolatria chegasse no coração. Então, esse é o meu trabalho, né? É a mensagem que eu queria deixar. Agradeço a oportunidade e até a próxima.